Olá, sou Ludmila, é sucessão ecológica. Então, para a gente entender como que funciona a dinâmica de um ecossistema, a dinâmica de um ambiente, nós precisamos entender a sucessão ecológica e quais as influências dela na biodiversidade, no funcionamento de um ecossistema. O que seria a sucessão ecológica? Então, seria uma variação ao longo do tempo das espécies de um determinado local. Então, a sucessão ecológica ela está acontecendo a todo tempo, ela pode ter diversos graus de aceleração, ela pode ocorrer de uma maneira mais lenta ou de uma maneira mais rápida, mas é uma substituição sequencial de espécies em uma comunidade. Então, nada mais é do que uma alteração de espécies a partir de uma sequência no intervalo de um tempo. Compreende todas as etapas, desde a colonização das espécies pioneiras até o clímax. Então, numa área que a gente não encontra nenhuma espécie, ela será colonizada e a partir dessa colonização haverá substituição sequencial de espécies até chegar num ambiente mais estável, que nós vamos falar dele, que é considerado como clímax. A sucessão ecológica ela tem duas principais classificações. Ela pode ser primária e secundária. Geralmente, quando a gente vê uma substituição de espécie em uma área, a gente classifica como secundária. Quando que é a primária, que vocês têm que ficar atentos, porque são mais raras as situações em que ocorre a sucessão primária. Então, se vocês entenderem a sucessão primária, as demais todas serão secundárias. Mas quais são as diferenças entre essas duas caracterizações? A primária ela vai acontecer em regiões anteriormente não habitadas, ou seja, superfícies de rochas nuas, dunas de areias recém-formadas ou áreas de derramamento de lava. Ou seja, são áreas que, além de não ter uma cobertura vegetal, não existe um banco de sementes, não existe espécies ali aguardando para germinarem. Então, são áreas inóspitas em termos de espécies. São áreas que estão sendo preparadas, o solo está sendo modificado e vai se tornar propenso ao recebimento de espécies vegetais. Agora, a sucessão secundária, ela já ocorre em ambientes já habitados. Então, onde já existe pequenas plantas ou sementes ou algumas plantas recém-germinadas. Então são aquelas áreas que acabaram de pegar fogo, que são desmatadas, onde ocorre, por exemplo, uma derrubada grande de árvores e todas as espécies ali por ventos, por chuvas, áreas alagadas. Essas áreas elas são consideradas regiões secundárias, quando elas já tiverem algum indício de vida biológica anteriormente. Nós dividimos a sucessão ecológica em três grandes fases. Nós temos diversas subfases aqui dentro, mas aqui nós iremos nos atentar somente a essas três. Então nós temos a ecese, a série ou ceral e a clímax. Nós vamos utilizar mais esse conceito de série. Então o que seria a ecese? Seria a comunidade pioneira, ou seja, a comunidade colonizadora, onde vão chegar as que vão colonizar, as espécies que vão colonizar, ocupar aquela área. São as espécies que estão mais preparadas para esse tipo de ambiente. Se é um ambiente que tem mais rochas do que solo, muito sol, uma região que quase não tem umidade, então nós vamos ter aqueles organismos que são mais adaptados àquele tipo de ambiente. Então nós vamos ter líquens, principalmente, aquelas espécies que têm as características necessárias para ocupar aquela área. Com o passar do tempo, esses líquens eles vão modificando esse ambiente. Eles vão alterando a textura do solo, alterando a quantidade de umidade local. Então, esse ambiente ele se torna propenso a receber outras espécies, que são as comunidades sérias. Então, aí entram, por exemplo, os musgos, as gramíneas, alguns pequenos arbustos e alguns animais. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o porte aumenta, as características do solo elas se alteram também, não está demonstrado aqui, mas elas se alteram também. E as espécies elas chegam por quê?
porque as características do ambiente permitam que elas sobrevivam ali. Então, ocorre aparecimento, extinções e alterações na abundância de populações. O que era uma população dominada por espécies mais simples, como os líquens, são substituídas. Aqui continuam tendo líquens, mas em menor abundância, alguns extintos localmente, alguns em baixa abundância. E finalmente a gente chega no estágio de clímax, que são florestas, campos e desertos. Ou seja, uma área que é desértica, ela nunca vai se tornar uma floresta, a não ser que tenha toda uma alteração climática ali. Então nós estamos falando aqui de substituição de espécies. As espécies de deserto são adaptadas a desertos. O ambiente clímaco de deserto, ele é um ambiente em que a gente não tem quase nenhuma vegetação. Florestas e campos, a mesma coisa. O campo, ele nunca se tornará uma floresta se as condições climáticas não se alterarem. Então, o clímax, o estágio final do ambiente, ele depende das características climáticas. E o que caracteriza o clímax? É um ambiente final do ciclo, mas ele é onde a comunidade ela se torna estável, ou seja, nós temos uma estabilidade no número de espécies e na abundância dessas espécies. É um ambiente que para de ocorrer essa grande substituição de espécies. Tá? Nós vamos falar do clímax mais para frente, algumas características mais específicas. Um tipo de sucessão que a gente encontra mais comum, principalmente no Brasil, porque nós estamos lidando com um país onde a economia é baseada na agricultura, então nós temos a sucessão ecológica em uma área de cultivo abandonado. O que acontece? Geralmente a área original ela é desmatada para cultivo, para pasto. Se eu utilizo essa área para agricultura ou agropecuária, ela vai sendo modificada. Há um certo grau de degradação, mas se eu abandono essa área, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que essas espécies que estavam presentes aqui anteriormente, as espécies nativas, vão começar a ocupar o ambiente. Então, se você não manejar mais a área, se você não plantar ou não criar gado na área, ela vai ocorrer o processo de sucessão. Enquanto a agricultura, enquanto o solo está sendo preparado, o cultivo está sendo realizado, o pasto está em plantação, não ocorre sucessão. Ocorre o aparecimento de algumas pequenas espécies que com o manejo da terra elas são removidas, mas a sucessão ocorre a partir do abandono dessa área. Lembrando que o abandono dessa área vai ocorrer sucessão também se o solo não estiver totalmente esgotado, se o solo não estiver totalmente degradado. Observem que aqui na ECESE há um aumento da diversidade de espécies. Então, durante esse processo de colonização, onde não tinha nenhuma espécie, começa a ter uma grande diversidade de espécies. Posteriormente, a gente tem o estágio de série, onde a gente vai ter uma continuidade desse aumento da diversidade, mas também um aumento da biomassa. Então, na série, nós temos um aumento da diversidade e um aumento da biomassa também das espécies. Por quê? Porque aqui a biomassa é baixa. Nós temos indivíduos mais rasteiros, nós temos indivíduos pequenos, que são só indivíduos de cobertura, gramíneas. Então, a biomassa, quando você compara com arbustos e árvores, é muito mais baixa. Ocorre um aumento de biomassa ao longo dos estágios sucessionais. Então, esses dois estágios aqui, eles são classificados como série. No clímax, diversidade ela é estabilizada ou até um pouco reduzida. A biomassa ela vai aumentar, mas, como eu falei, o clímax é um local de estabilidade. Então, ela vai aumentar até determinado ponto, depois ela vai se tornar estável. Ela vai manter uma grande biomassa, vai manter uma diversidade, mas ela vai aumentar, nesse estágio, consideravelmente, a complexidade de cadeias tróficas, até a estabilidade também. Então, lembrando que clímax é um ambiente estável. As sucessões ecológicas, elas ocorrem tanto em ambientes terrestres quanto em ambientes aquáticos. Também a gente não pode esquecer das espécies animais relacionadas. Por que a gente fala muito de planta? Porque a planta é a base da cadeia. Se a gente não tiver a vegetação, a gente não tem as cadeias que são sustentadas por essa vegetação. Então, se a gente observar aqui nesse gráfico,
nós temos a sucessão ocorrendo, aqui, alguns grupos principais que nós encontramos. Então, sai lá desde rochas expostas, que não tem vida, a partir de líquens, musgos. Então, os líquens começam a degradar essa rocha com as suas raízes, eles começam a transformar essas rochas em fragmentos menores. E vem os musgos e também continua esse processo de formação de um solo. E esse solo se torna propenso ao aparecimento de gramíneas, de herbáceas, de arbustos e por aí vai. No ambiente aquático, acontece um processo sucessional muito similar, mas a gente tem que lembrar que o ambiente aquático, principalmente lagos, ele está relacionado com uma grande quantidade de água. Então, as espécies que vão chegar, as pioneiras, são espécies aquáticas. E a partir do momento que as espécies aquáticas chegam, elas modificam aquele ambiente. Elas têm raízes, algumas têm raízes submersas, outras raízes no chão da lagoa, outras são flutuantes. E essas raízes, elas seguram os sedimentos. E a própria massa, a própria biomassa da planta começa a formar um ambiente um pouco menos úmido. Então, ao longo do tempo, no ambiente aquático, o processo sucessional está sim relacionado com substituição de espécies que são aquáticas e são substituídas por espécies que são menos aquáticas até formar um ambiente terrestre. Um ambiente que certamente será bastante úmido, mas que estará relacionado a mais a um ambiente terrestre do que um ambiente aquático. Seja ele numa sucessão terrestre ou numa sucessão em ambiente aquático, a gente vai ter, a partir do momento que a gente tem uma base da cadeia, as plantas, a gente começa a atrair, a preparar aquele ambiente para o recebimento de espécies animais. Então, desde o aparecimento de líquen, já tem alguns pequenos animais. E se vocês observarem, quanto mais próximo do clímax, maior é o porte dos animais, maior é a capacidade daquele ambiente de suportar espécies maiores. E vocês podem observar que aqui nessa figura, exemplificando, a biodiversidade animal ela também aumenta de acordo com o aumento da biodiversidade de uma floresta ou de um campo. É importante a gente frisar o seguinte: apesar do clímax ser um ambiente estável, nós vamos ver quais são as características do clímax e também nós temos que lembrar que o que faz com que esse ambiente tenha muitas espécies é a heterogeneidade de espécies presentes, vegetais presentes aqui. Então, se um ambiente, por exemplo, uma agricultura, ele é um ambiente que tem uma vegetação, ele suporta algumas espécies, mas é um ambiente que tem muitas espécies iguais, né? Com o aparecimento de algumas pragas. Para ter uma biodiversidade elevada de animais, essa biodiversidade elevada de animais, ela precisa estar associada a uma alta biodiversidade vegetal. Então, esses vegetais, se vocês entenderem aqui, eles vão criando um ambiente bastante heterogêneo. Então, daqui para cá, o ambiente se torna mais heterogêneo em termos de espécies. E essa heterogeneidade que vai atrair uma maior diversidade de animais. Por quê? Porque os animais, lembrando que a sobreposição de nicho, impedem que eles vivam no mesmo local. Então, a partir do momento que eu tenho diversos tipos de espécies vegetais, eu vou ter diversos tipos de microambientes, e aí as espécies com nichos similares ou nichos diferentes, elas vão conseguir conviver no mesmo local, porque elas vão ocupar ambientes diferentes, com uma diversidade alimentar diferente. Ao passo que se você pegar uma floresta de eucalipto, nós vamos ter aquelas espécies que mais estão preparadas para uma floresta de eucalipto. Então, você não vai encontrar uma grande diversidade de espécies, porque o ambiente é muito homogêneo. A partir da homogeneidade do ambiente, seja ele natural ou não, por exemplo, no deserto, é um ambiente homogêneo, por isso que a gente tem uma baixa diversidade de espécies animais associadas, assim como vegetais. Ao comparar com a Amazônia, por exemplo, por que a Amazônia retém uma grande biodiversidade? Porque a heterogeneidade de ambientes é muito grande ali, e a dinâmica da floresta também. E por isso que a gente tem uma grande biodiversidade. O que acontece no processo sucessional, então? Nós temos
as chegadas de algumas plântulas, de algumas pequenas plantas, que elas sombreiam a superfície da terra, então já modifica a temperatura daquele ambiente. Como eu falei, elas contribuem para detritos, elas degradam um pouco essas rochas e contribuem com a matéria orgânica quando morrem. Altera o conteúdo de umidade do solo, suas raízes, a sua biomassa, ela vai reter a umidade e podem também até liberar componentes químicos tóxicos no solo. Então, sem querer, essas espécies elas tornam um ambiente mais adequado para que outras espécies ocupem. Então, ela não é que ela quer preparar o solo para receber competidoras, ela não quer competidoras, ela quer dominar aquele ambiente sozinha. Só que sem querer ela acaba fazendo isso, porque para ela sobreviver, ela precisa reter umidade, ela precisa alterar o solo e sombrear o solo. Então, se observarmos aqui, a variabilidade das condições ambientais, ela vai reduzindo. Ou seja, é um ambiente que era muito variável, o vento, a umidade não era frequente, ou seja, não era um ambiente homogêneo. É como você imaginar um ambiente em que tem uma floresta fechada e um ambiente em que não tem floresta. A temperatura no ambiente aberto, ela altera muito mais frequentemente que no ambiente de floresta. Se você observar no ambiente de floresta, as condições ambientais alteram menos do que num ambiente aberto. Em termos de vento, em termos de temperatura, em termos de umidade, ela retém mais aquelas características climáticas ali. No caminhar da sucessão, há um grande aumento da complexidade estrutural e funcional do ecossistema. Essa complexidade estrutural e funcional que faz com que a gente tenha uma maior quantidade de espécies. Então, se observarmos aqui também, nessa figura aqui que exemplifica uma sucessão em ambiente aquático, não sei se vocês conhecem lá no IF, acredito que a maioria conheça a lagoa do IF e aquela parte da lagoa próxima ao prédio da zootecnia. Se vocês observarem a lagoa lá mais perto do refeitório, lá mais perto da direção geral, vocês vão ver que ela é um ambiente praticamente aquático. Mas se vocês forem lá perto da zootecnia, vocês verão que nós temos ambientes, um ambiente que tem uma grande quantidade de vegetação, que são as macrófitas, que são espécies aquáticas, e essas macrófitas elas estão alterando o ambiente e tornando um ambiente mais terrestre, trazendo uma diversidade de espécies vegetais maior, e essas espécies vão modificando o ambiente até tornar esse ambiente muito mais seco e com características mais de ecossistemas terrestres. Para a gente entender sucessão, a gente precisa entender que a sucessão ela não tem somente aqueles 3 passos e você vai ver todas as áreas se transformando naquela sequência. O mais comum de acontecer é isso aqui, é a comunidade nunca chegar ao clímax, principalmente em áreas próximas a áreas antropizadas. O que acontece, por exemplo, em áreas agricultáveis? Eu tenho lá, ocorreu um processo de sucessão, a área está aqui natural, ninguém mexeu na área, aí de repente eu provoco um distúrbio, ou seja, o que seria esse distúrbio? Eu remover a vegetação para algum determinado fim, seja para agricultura, para pecuária, ou simplesmente porque botaram fogo na área. Essa alteração, esse distúrbio, ele vai fazer o quê? Com que a regressão que estava aqui, ela regrida em C, ela regrida para o A. E se você abandonar a área, ela vai continuar esse processo de sucessão. A velocidade desse processo de sucessão vai depender de diversos fatores. As espécies que vão compor ali vão ser as mesmas anteriormente? Não, necessariamente. Vai ser idêntico? Depende do ambiente, mas aqui no Brasil é muito raro o retorno das mesmas espécies do jeito que era antes. Mas as características serão bastante similares se você abandonar uma área que você recém cortou. A sucessão pode inicialmente retornar ao que era antes, ou seja, depois do distúrbio ela vai retornar ao início da sucessão e vai continuar seu processo sucessional. Um outro exemplo aqui que eu falei que é o mais comum de acontecer nas nossas terras no Brasil é de a área nunca chegar no clímax. Por quê? Ela está lá avançando para o clímax, aí vem um distúrbio. Ela retorna lá no início e aí ela vai começar novamente. Por que acontece muito isso? Porque são muitas áreas que são modificadas pelo homem por diversos motivos, principalmente o fogo.
Fogo, na maior parte das vezes, é criminoso. O homem, como ele está ali dentro de uma área urbanizada, ele não se adequa a esse tipo de ambiente de floresta. Então ele quer modificar a área por diversos motivos e aí acaba acontecendo isso. Na hora que o processo de sucessão está lá na série, ele vem e realiza o distúrbio para voltar. Essa terceira situação aqui acontece muito, que é o quê? Você retornar um pouco. Às vezes você não coloca fogo e desmata completamente. Por exemplo, isso aqui é muito comum em ambientes mais úmidos como a Amazônia, uma floresta que naturalmente não pega fogo, é muito raro, e aí vem um fogo criminoso. E esse fogo criminoso, ele não consegue fazer com que a floresta retorne completamente ao estágio A. Então, após o distúrbio, ela que estava lá numa floresta C, ele retorna ao B, e não ao A. Não o estágio A, o estágio lá de ecésia. Tá? Então, esses são os 3 tipos de processo que eu queria explicar, para vocês saberem que o processo de sucessão não quer dizer que vai chegar ao clímax. O clímax, geralmente, é muito raro da gente encontrar uma área em clímax. Só aquelas áreas bem isoladas de uso humano ou aquelas propriedades rurais que preservam bem uma área, sem acesso praticamente nenhum dos seres humanos, e naturalmente a gente tem distúrbios. A gente tem os distúrbios naturais, que nós vamos falar dele, que eles podem retardar ou reiniciar o processo de sucessão. Então, quais são as características desses distúrbios? Eles mudam a comunidade, removem organismos e alteram a disponibilidade de recursos. O distúrbio ele pode ser muito forte, e pode, como um incêndio, por exemplo, que altera significativamente, ou uma inundação. Então, vai alterar significativamente o ambiente, mas pode ser um raio que pode derrubar algumas espécies e realizar uma pequena queimada, que não vai alterar tanto um ecossistema. É importante a gente lembrar que nós temos aqui o fogo pode ser natural, pode. Sempre associado com a nossa realidade, gente, nós não temos muitos incêndios naturais, tá? O cerrado, por exemplo, aqui, se vocês observarem, o cerrado é para pegar fogo na época de chuva. O natural é na época de chuva, não na época de seca. E é na época de seca que você vê a maior quantidade de incêndios, porque esses incêndios são criminosos, são acidentais, causados pelo homem. Por quê? O incêndio em áreas de cerrados são causados por raios. Então, são mais frequentes que na floresta amazônica, porque a floresta amazônica é muito úmida. Então, mesmo um raio no ambiente natural, a chance dele causar um incêndio é muito pequena. E ambientes inundados é muito comum. Lá no Pantanal, por exemplo, a gente tem, e na Amazônia, a gente tem distúrbios naturais frequentes de inundação. No entanto, quando você impermeabiliza o solo no entorno dos rios, a gente está aumentando a frequência dessas inundações. Resumindo, o homem tem aumentado e muito a frequência de distúrbios e a abrangência de distúrbios. Além de, o aumento desses distúrbios está relacionado com o aumento do aquecimento global. Isso já é comprovado que está muito relacionado. Porque nós estamos, com o aquecimento global, nós estamos alterando as condições climáticas, reduzindo o período de chuvas, concentrando as épocas quentes e frias, ou seja, quando faz frio, faz muito frio num pouco período de tempo, quando faz muito calor num pouco período de tempo. E aí, essas condições, elas alteram também os distúrbios. Fogo é um distúrbio comum na nossa realidade, né? Então a gente vai ver processos sucessionais sempre retornando, seja ele para uso do solo, seja o fogo criminal, e a gente vê que essas áreas elas sempre estão retornando ao estágio sucessional. A alta frequência de distúrbio pode excluir muitas espécies de crescimento lento. Baixa frequência de distúrbio pode permitir que espécies dominantes excluam as espécies menos competitivas. Por quê? Lá do meio para o final da sucessão, quem domina são as melhores competidoras, as mais eficientes. As K-estrategistas são melhores competidoras do que as R. E as K-estrategistas são características de estágios sucessionais mais avançados. Então, a comunidade clímax, gente, ela vai depender muito das características ambientais naturais daquele ambiente. Então, nem sempre uma comunidade clímax é uma floresta. Ela só será uma floresta se aquele ambiente for naturalmente uma floresta. Se aquele ambiente tiver solo, clima e umidade
a temperatura, tudo relacionado ao clima, que propicia o crescimento de uma floresta. Se a gente observar aqui, nós temos o clímax de uma região litorânea semidesértica. E aí nós temos uma movimentação grande de areia que formam as dunas, e essas dunas elas modificam naturalmente, diferente de uma floresta em que os distúrbios são baixos. Nessas regiões aqui os distúrbios naturais são altíssimos. Então a frequência desses distúrbios ela é muito alta. Essa movimentação de dunas são consideradas distúrbios naturais. E a partir dessa movimentação de dunas, há também uma alteração de espécies. Então aquela área que estava crescendo algum tipo de vegetação, logo vem uma duna e cobre aquela área e mata aquelas espécies. E dessa forma a gente sempre tem um retorno no estágio sucessional. A mesma coisa acontece em ambientes aquáticos. Vocês me perguntam, mas a Ludmila falou que a sucessão em ambientes aquáticos ela vai resultar em ambientes terrestres ou ambientes mais úmidos, mas com características terrestres. Sim, mas o que acontece é que os processos naturais fazem com que o estágio sucessional que ocorre em ambientes úmidos sempre está retornando. Então a diferença de um ambiente terrestre, de floresta, de cerrado, desses ambientes que sofrem distúrbios a todo tempo, é exatamente isso, que esses ambientes eles nunca vão chegar, naturalmente, eles quase nunca chegam ao clímax. Isso é um processo natural, então a gente não pode associar o clímax ao ambiente natural diretamente. Para a floresta, para a biodiversidade, para a ecologia, o melhor é o ambiente estar em clímax. Mas, naturalmente, a gente tem alguns distúrbios que fazem com que esse processo sucessional seja retardado. Então, se nós observarmos nesse gráfico aqui, nós veremos o quê? Que a riqueza de espécies, ou seja, o número de espécies, é maior em locais de distúrbios intermediários. Então a riqueza vai ser menor em estágios clímax que estágios intermediários em séries? Sim. O clímax ele tem uma dominância de espécies competidoras. Aqui nós temos uma dominância de espécies R estrategistas, que tem crescimento rápido, reprodução elevada. E aí, aqui vai ter uma mistura dessas espécies. Lembre que é uma substituição de espécies, mas as que estão aqui podem estar presentes até o final, ou podem estar presentes só nesses dois estágios. Então aqui há uma certa dominância de espécies sendo mais competidoras, mais eficientes. Então quer dizer que o ideal seria manter uma frequência de distúrbio intermediário numa área para reter uma quantidade mais elevada de espécies? Se o seu objetivo é esse, sim. Por exemplo, no Parque Serra da Canastra, nós temos ambientes que estão lá no estágio de sucessão mais avançado e ambientes que estão sofrendo distúrbios, principalmente por incêndios criminosos, que é muito comum na Serra da Canastra. Esses incêndios criminosos, eles estão trazendo uma maior riqueza de espécies? Na maioria das vezes não, porque é um distúrbio frequente. Esse distúrbio intermediário aqui, gente, essa frequência de distúrbio intermediário que causa uma maior riqueza de espécies, é um distúrbio intermediário no intervalo de tempo muito maior do que a gente conhece. Não é um distúrbio intermediário anual, como acontece na maioria das nossas regiões. Anualmente o pessoal coloca fogo. Não é isso que é um distúrbio intermediário. Um distúrbio intermediário é, se você olhar numa janela aí de 50 anos, alguns distúrbios dentro desse período. Avançando nesse sentido, nós temos o seguinte: nós temos aqui as três principais etapas da sucessão e a quantidade de espécies dentro dessas áreas. A quantidade de espécies, ou seja, o número de espécies, a biomassa e a produtividade. Aqui eu estou falando de diversidade e equitabilidade. Então, se vocês observarem, a diversidade é muito baixa lá no início, porque a gente só tem as espécies que gostam mais de ambientes mais quentes, de ambiente com baixa umidade, e entre outras características. Aqui nós teremos um crescimento da diversidade de espécies. Aqui eu não estou falando mais de riqueza, estou falando de diversidade. E no clímax, como eu falei, é um ambiente estável. A diversidade também vai se estabilizar. Lá no início a gente tem uma elevada produtividade elevada. Por quê? Porque nós estamos tendo uma produtividade primária líquida, lembrem-se, muito elevada, lá nas espécies pioneiras,
e aí no clímax essa produtividade será baixa. E aqui, eu esqueci de falar, a biomassa ela tem o mesmo comportamento da espécie. Em estágios superiores, há uma relação equilibrada entre fotossíntese e respiração, uma baixa produtividade, cadeias alimentares complexas e elevada biomassa. Então quer dizer que lá no clímax, a planta, o tanto que ela está produzindo de fotossíntese, ela consome com a sua respiração, tanto de oxigênio? Praticamente, sim. Há uma estabilidade nessa relação. Ou seja, ambientes em clímax, ambientes estáveis, parte da fotossíntese que eles realizam e do oxigênio que eles produzem, eles vão consumir com a sua respiração. Ludmila, então quer dizer que florestas maduras, florestas em clímax, florestas maduras, elas não são adequadas para a produção de oxigênio, elas não participam muito da fotossíntese. Sim, se você olhar fotossíntese isoladamente, as florestas não contribuem tanto como os oceanos para a liberação de oxigênio. Então, a Amazônia nunca foi e nunca será o pulmão do mundo relacionado a isso. No entanto, as demais características fazem com que esses ambientes tenham uma elevada importância. Por exemplo, é elevada a biomassa. A biomassa de uma floresta é formada por quê? Por carbono, essencialmente. E se não tiver na floresta, e se eu tocar fogo, para onde que vai esse carbono? Vai para o ar. E aí, você não só não vai ter oxigênio, você vai ter uma elevada quantidade de gás carbônico. E o gás carbônico ele é muito mais danoso do que essa quantidade esse equilíbrio aqui que a floresta faz. Ela não está jogando gás carbônico em excesso no ambiente. Mas se você derrubar uma floresta, sim. Cadeias alimentares complexas. Se você derrubar uma floresta, você está removendo essas cadeias. Você está causando um desequilíbrio muito grande. Você vai parar de ofertar serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, controle de erosão, a água e, principalmente, se eu derrubar a floresta amazônica, eu vou alterar todas as condições climáticas do país. Eu vou alterar a quantidade de água que chega para sustentar a agricultura e a pecuária. Eu vou alterar a variação de temperatura fundamental para o plantio, na maior parte do país, principalmente no Sudeste. Então, a floresta em pé, ela tem um valor muito mais alto do que uma floresta derrubada. As áreas hoje preservadas, elas têm que ser mantidas para a gente continuar tendo os ecossistemas funcionando. Além dessas áreas, a gente tem que recuperar algumas, ainda assim a gente não irá prejudicar a quantidade de área disponível para a produtividade agrícola. E olhem o que eu falei da questão de distúrbio intermediário. Olha a quantidade de tempo necessário para uma floresta atingir o clímax. Então, a chance de acontecer um distúrbio anteriormente a 150 anos, que é uma média, viu, gente? Pode ser, tem lugares que gastam mais, tem lugares que gastam menos para atingir o clímax. A chance de acontecer um distúrbio é muito grande, porque nós estamos falando de ambientes muito antropizados. Então, qual que é a relação entre os estágios secionais e as espécies R e K estrategistas? Quais são as características, então, daquelas espécies em estágio inicial e tardia? Nós temos o número de sementes, a espécie R, lembra? São muitas sementes. Geralmente, as espécies R, elas têm muitas sementes, elas querem reproduzir o mais rápido possível, ela não investe em qualidade, ela investe em quantidade. A disseminação de sementes, geralmente, a dispersão, é feita por vento ou ela se agarra em algum animal. Isso faz com que a dispersão seja essencialmente por essas características. E aí nós temos que ter muitas sementes e muitas vão morrer porque eu não invisto na qualidade dessas sementes. Nós temos uma classificação para as espécies. Quando as espécies são características de exceses, a gente chama ela de espécies pioneiras. Quando as espécies têm características desse tipo de ambiente aqui, elas são chamadas de espécies intermediárias. Se ela tiver essas características de ocupar um ambiente clímax, ela germina em ambientes sombreados, em ambientes mais úmidos, ela é uma competidora mais eficaz, então nós chamamos de espécie clímax. E qual que é a disseminação dessas sementes de espécies clímax? Geralmente por gravidade ou comida por animais. Tamanho da semente. Se eu quero produzir muitas sementes, se eu quero reproduzir rapidamente, eu gero pequenas sementes. Tardias, espécie clímax, grandes sementes. Viabilidade da semente. Ela é longa, latente no solo. Eu tenho que deixar o máximo possível ali
a semente para ela ficar sempre disponível para qualquer tipo de distúrbio ela germinar. E as tardias são curtas. Razão raiz broto. Nós temos uma raiz mais elevada em espécies tardias. Velocidade de crescimento. Como vocês já sabem, de R estrategistas alta e das tardias baixa. Elas investem em crescimento lento, em competição, para ocupar aquele ambiente por mais tempo. Tamanho na maturidade, pequena, e aqui a grande. E tolerância à sombra, como a gente pode ver, em ambientes iniciais nós temos uma maior quantidade de espécies, então a tolerância à sombra é baixa. Em ambientes onde a gente tem uma maior quantidade de sombra, a tolerância vai ser alta. Então, se a gente pegar as espécies iniciais, elas gostam muito de ambientes mais quentes, de menor umidade, de maior luz solar. Quando a gente observa, por exemplo, a relação entre o tempo de sucessão, a taxa de crescimento numa comunidade, nós vamos ver aquilo que eu falei. A produtividade primária líquida lá no início é altíssima. Nós estamos falando aqui das gramíneas. Quando a gente vai avançando no estágio sucessional, essa produtividade primária líquida ela cai muito. Mas como eu falei, a produtividade primária líquida está relacionada também com a fotossíntese, mas ela não é o único motivo para a gente manter uma floresta em pé. A produtividade primária bruta, ela vai crescendo, ou seja, as espécies vão acumulando biomassa, e também preço é que para eu acumular biomassa eu preciso investir mais em respiração. Se nós observarmos as comunidades ao longo de gradientes ambientais, aqui esquecendo um pouco de tempo, porque a gente sempre fala de sucessão relacionada ao tempo, nós temos espécies, por exemplo, vamos supor que aqui seja gradiente ambiental de temperatura. Como vocês viram lá nas aulas anteriores, a abundância de espécies, algumas espécies preferem temperaturas mais baixas, outras espécies preferem temperaturas intermediárias, outras mais quentes. Então aqui, cada curva aqui é referente a comportamento daquela espécie, a característica do nicho para o gradiente ambiental específico. Então, seja para temperatura, seja para recurso, seja para água, geralmente elas têm esse comportamento, como vocês já viram lá em nicho. Aqui, vamos supor que estejamos falando de temperatura novamente. Então, as espécies elas têm comportamentos diferentes em relação à temperatura, elas têm limites e tolerâncias diferentes. Isso aqui é para vocês poderem associar, relembrar e associar com comunidades relacionadas ao estágio sucessional. Então, novamente, aqui nós estamos vendo, aqui na figura embaixo, os estágios sucessionais, e cada número aqui representa um grupo de espécies. Então, se vocês observarem aqui, vamos pegar o número 2, musgos. Então, os musgos, eles gostam mais de estágios iniciais, tá vendo? Eles predominam em estágios iniciais, posteriormente eles são praticamente substituídos por outras espécies, que são compostas principalmente de gramíneas. Então, a gramínea está aqui nesse estágio da sucessão, ela tem a maior taxa de crescimento. E ela vai sendo substituída gradativamente por outras espécies, que vêm as árvores pioneiras, árvores de crescimento rápido e as espécies clímax, que têm aquelas características que a gente falou no slide anterior. Então, essa substituição ela ocorre de maneira gradativa. E se vocês observarem aqui no estágio clímax, a gente pode ter indivíduos de todos esses grupos. Isso ocorre principalmente nesses estágios intermediários, onde a gente tem uma elevada abundância e uma elevada diversidade de todos os indivíduos. Não é uma espécie sendo substituída pela outra. Ocorre de maneira gradativa e geralmente as populações vão se tornando pequenas daquelas espécies pioneiras e elas podem desaparecer ou não. E lembrando que a sucessão tem toda relação com a competição. Ou seja, as gramíneas elas são substituídas pelas árvores pioneiras por competição. As gramíneas germinam em ambiente mais quente, com mais luz solar, elas vão crescendo, vão gerando uma sombra no solo. Aí as árvores pioneiras gostam de germinar nessas sombras, elas vão crescer e elas vão sombrear as gramíneas. Uma das características, então, que a luz solar que a gramínea precisa tanto, ela está perdendo. Então, ela vai perdendo em termos de competição. Então, nós temos que também lembrar que a sucessão ela pode ter alguns tipos de interação. As três principais são facilitação,
tolerância e inibição. Algumas espécies facilitam, ou seja, elas agem positivamente sobre outras que virão substituir elas. Elas simplesmente toleram, não têm nenhum efeito, ou elas podem inibir as próximas dos estágios sucessionais. Lembrando que essa facilitação, tolerância e inibição, ela ocorre por seleção natural. Não é que a planta quer facilitar, não é uma relação mutualística, não é que a planta quer tolerar, não é que ela inibir. Isso aqui é diferente das relações ecológicas. Ela descreve o efeito de uma espécie sobre a probabilidade de uma segunda se estabelecer no estágio sucessional. Como que eu utilizo isso, por exemplo, na agropecuária para me auxiliar na minha produção? Se você olhar na agricultura, tem algumas determinadas plantações que eles fazem o quê? Que eles fazem o corte da cultura, depois que já colheu, o corte da cultura e deixa aquela matéria verde ali. Aquela matéria verde é importante para algumas espécies porque estão preparando, facilitando, ou seja, dando nutrientes, dando umidade para outras virem e ocupar a área. Então elas estão facilitando, então o homem está utilizando as características sucessionais a seu favor, facilitando aquele ambiente. Naturalmente é isso que acontece. Uma espécie morre, ela não vai sair, uma espécie de planta morre, ela não vai sair dali, ela vai ficar ali, vai reter a umidade e vai propiciar o crescimento de uma outra espécie. Então ela aumenta a probabilidade de uma segunda se estabelecer. O que o homem faz é acelerar esse processo numa área de plantio, por exemplo. E aí eles capacitam as espécies do estágio tardio a invadir. Numa sucessão natural, não é o que a espécie quer, ela não quer ser extinta naturalmente. Mas, como eu falei, sem querer ela acaba fazendo isso, porque ela altera o ambiente que ela vive. A gente tem uma outra relação que é de tolerância, gente. Aqui está trocado. Essas características aqui são de inibição e essas características aqui são de tolerância. Então vamos lá. Tolerância são essas características. Não é influenciada por suas interações com outras espécies. Então uma espécie está ali, ela não tá influenciando no aparecimento de outras. Vai depender somente da capacidade de dispersão e tolerância às condições físicas do ambiente daquela espécie que está chegando. Tem uma espécie que está no ambiente em sucessão, aí a outra vai chegar, mas essa espécie que está aqui, ela não tá influenciando na chegada dessa outra. O que vai influenciar na dispersão dessa outra que está chegando é quanto que ela consegue dispersar, se ela é uma boa dispersora, que tipo de semente que ela usa, se ela é uma semente alada, se ela está num ambiente com vento e ela é uma semente anemocórica que vai ser dispersa pelo vento, e quais as tolerâncias que ela tem para as características físicas daquele ambiente específico. Agora vamos falar da inibição, ou seja, uma inibindo a outra. Então ela vai inibir por seleção natural, não é porque ela quer, ela teve maior taxa reprodutiva porque é uma espécie que consegue reduzir ou impedir a presença de outra. Lembrando que a gente está falando de espécies animais ou vegetais em processos sucessionais. Ela pode consumir a outra, ela pode utilizar os recursos do ambiente de forma mais eficiente e vai impossibilitar a oferta desse recurso para as outras, ou que a gente vê muito atacando com compostos químicos nocivos, que são as espécies alelopáticas. E elas fazem isso para impedir que a outra esteja presente e isso acaba retardando a chegada ao clímax. Espécies clínicas inibem as pioneiras e transicionais de uma série. Ou seja, é mais comum você ver essas características de inibição em espécies clínicas. E para exemplificar a sucessão relacionada à parte animal, nós temos que lembrar que as espécies elas têm exigências, o nicho dela lá é composto por diversas características do ambiente e está relacionado diretamente à vegetação. Então, se observarmos nesses gráficos aqui, nós temos aqui um processo sucessional em ambiente temperado e aqui as espécies principais que compõem esses ambientes. Essas barrinhas aqui exemplificam quais estágios que as espécies estão presentes. Então, nós temos espécies que são extremamente generalistas, extremamente adaptadas, que elas vão estar presentes em todos os estágios.
E aí nós temos as espécies que estão presentes somente em estágios iniciais. É importante a gente lembrar que a biodiversidade em ambientes intermediários ela será maior, mas que nós temos espécies que são especialistas em se alimentar de grama ou de líquens, e aí essas espécies só estarão presentes no início. Apesar de que tem um pouco de líquens e de musgos, essas espécies têm uma baixa quantidade de recursos, então elas vão buscar outros ambientes que estejam em estágios iniciais. Então observem que há uma sobreposição, mas também há uma substituição de espécies animais. A substituição de espécies animais não é tão clara quanto a de espécies vegetais, porque as espécies vão se adaptando, espécies às vezes com baixo, ela busca mais de um tipo de recurso, ela consegue se movimentar. Então nós temos algumas espécies, por exemplo, que são especialistas, são características de estágios intermediários, que elas não estão presentes nem em clímax, nem em ambientes intermediários. Então a maior parte das espécies da fauna são adaptadas a diferentes combinações de comunidades vegetais e estágios sucessionais para alimentação, reprodução ou ambos. Então uma espécie animal ela não está relacionada a uma espécie vegetal, ela está relacionada a um grupo de espécies vegetais e a interação deste com o ambiente. É por isso que em ambientes onde tem uma grande diversidade vegetacional, uma grande diversidade de características abióticas, ela vai suportar uma maior quantidade de espécies.